Bom, agora a gente vai ver um pouco sobre associação de resistores, tá? E aí o primeiro que a gente vai ver são resistores em série. Então tem aqui um circuito, então aqui só para exemplificar, estão 3 resistores, né? Aqui na bateria tem uma tensão aplicada, a corrente ela sai aqui nesse sentido aqui, ó, sentido horário, né, para esse caso, adotando o sentido convencional da corrente elétrica. E aí eu tenho resistores de resistência R1, R2 e R3, tá? E aí a primeira pergunta quando é que eu sei que dois resistores eles estão em série, né? Então a gente diz que dois ou mais resistores estão em séries quando eles estão submetidos, tá, a uma mesma corrente elétrica, tá? Então, desde que a corrente elétrica que percorre esses resistores seja a mesma, a gente diz que esses resistores estão em série, ok? E aí, o que a gente vai fazer é tentar equacionar e tentar descrever esse problema, tá? Vamos lá. A gente sabe que as cargas elas saem aqui do polo positivo. Aí, ó, quando chega aqui, antes de passar pelo resistor 1, elas têm uma energia potencioelétrica que foi adquirida aqui dentro da bateria, tá? E aí, quando elas passam pelo resistor 1, vai haver uma queda de tensão. Por quê? Porque parte da energia potencioelétrica que as cargas carregam vai ser convertida em energia térmica, né? E assim vai, a mesma coisa para o resistor 2. Então, aqui ela perde uma parte da energia potencial elétrica, aqui perde outra parte, e aqui perde o restante, né? E aqui elas voltam aqui para o polo negativo, elas chegam aqui com carga, com energia potencial elétrica nula, tá? E aí é o seguinte, pela lei de Ohm, tá? Pela lei de Ohm, a queda de tensão em cada resistor vai ser o seguinte, ó, vai ser, eu vou chamar de 1, como sendo a queda de tensão ao passar pelo resistor 1, então vai ser R1 vezes I, tá? O 2 vai ser a queda de tensão ao passar pelo resistor 2, então vai ser R2 vezes I, por que não I1 e I2? Porque a corrente é a mesma, tá? E o 3 vai ser a queda de tensão ao passar pela resistência, pelo resistor 3, tá? Então, ó, isso aqui, a gente sabe que isso acontece devido à lei de Ohm, pela lei de Ohm, tá? Ótimo. Só que eu sei também que a 1 mais o 2 mais o 3, que vai ser a queda de tensão, ó, aqui eles partem com uma tensão total. Então, chega aqui com tensão zero, ou seja, essa tensão U, pela conservação da energia, tem que ser o 1 mais o 2 mais o 3, ou seja, a tensão total tem que ser igual à soma das tensões, né, individuais. Então, essa relação aqui, devido à conservação da energia, isso aqui tem que ser satisfeito, ok? Vamos lá. Quem é o 1? Então, eu vou substituir aqui, tá? Então, U vai ser R1 vezes I, mais U2, que é R2 vezes I, mais o 3 vai ser R3 vezes I, tá? Deixa eu ajeitar aqui. O 3 é igual a R3 vezes I. Só que é o seguinte, ó, eu vou colocar logo aqui esse I em evidência, vou escrever assim, ó, R1 mais R2 mais R3 vezes I. Ou seja, o U total vai ser igual a R1 mais R2 mais R3 vezes I. Ora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou pensar nesse circuito elétrico, tá? Eu vou pensar agora nesse circuito elétrico como um circuito de único resistor. Então, eu vou pensar aqui, ó. Então, tá aqui o nosso. Deixa eu ajeitar aqui. Então, eu vou redesenhar aqui. Tá aqui o nosso circuito elétrico. Eu vou pensar aqui no seguinte, ó. É, eu vou pensar como se eu tiver aqui um único resistor. Aqui está a tensão U. E aí, esse resistor aqui, ele vai ser, que eu vou chamar de resistor equivalente, tá? Ele vai ser a soma desses camaradas aí, tá? Ou seja, se U, eu vou dizer que U é igual a resistência equivalente vezes I, ou seja, eu estou reduzindo esse circuito elétrico aqui a um único resistor, tá? Então, eu vou dizer o seguinte, ó, vou igualando, ó, eu tenho aqui resistência equivalente vezes I é igual a isso aqui, ó, R1 mais R2 mais R3 vezes I. Ora,
I corta com I, o que eu tenho? Eu tenho que a resistência equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3. Ou seja, a ideia aqui é, quando você tem um circuito com vários resistores, é você tentar reduzir esse circuito com vários resistores como se fosse um circuito de um resistor só que esse único resistor agora, ele tem informações sobre todos os resistores que antes tinha, tá? Então a gente disse que a resistência desse, digamos, resistor resultante é a soma, quando estão em série, das resistências de cada resistor, tá? Então, a ideia é, então 3 resistores. Então, vou pensar nesses 3 resistores como um só que a resistência deles vai ser somada, tá? Então, a resistência equivalente aqui vai ser isso aqui, tá? Ora, isso aqui, pessoal, é para 3 resistores, mas se eu tiver N resistores, então para N resistores, então não importa o número de resistores, tá? Então, para N resistores, a resistência equivalente vai ser a mesma coisa, pessoal, só que aí, agora o que eu vou fazer? Eu vou dizer que vai ser R1 mais R2 mais R3 mais Rn. Ou seja, se tem N resistores, eu posso simplesmente somar todas as resistências, onde aqui J varia de 1 até N. Posso simplesmente reescrever por essa equação aqui, né? Então, a resistência equivalente, posso reescrever como sendo a soma de todos os resistores em J, onde J aqui vai de 1 até N. Esse símbolozinho, lembrando que é um símbolo de somatório, né? Ora, agora se eu tiver, então para N resistores iguais, ou seja, se eu tiver N resistores, mas todos eles é R. Então, como é que vai ficar? A resistência equivalente fica o quê? Fica R mais R mais R mais R. Ou seja, fica R N vezes. Então, isso aqui é a mesma coisa que N vezes R. Ou seja, se você tiver vários resistores de resistências iguais, basta fazer N vezes R. Então, por exemplo, eu tenho 3 resistores iguais, todos valendo 4. Então, faz 3 vezes 4. Então, fica N vezes R. Então, deixa eu ajeitar aqui. N vezes R. Meu N aqui tá meio feio, peraí. Pronto, melhorou. Ó, pessoal, uma outra coisa também que tem aqui, ó, é que quando a corrente, né, quando a corrente ela passar pelo resistor 1, vai haver uma conversão aqui em energia térmica, né? Então vai ter aqui uma potência dissipada, P1, tá? P1. Eu posso calcular essa potência como sendo, por exemplo, 1 ao quadrado sobre R1 ou R1 vezes I ao quadrado, né? Eu posso calcular. Então, ó, aqui vai ter uma queda de tensão, e aí parte dessa energia vai ser convertida em energia térmica, né? Então vai ter uma potência dissipada. Aqui no resistor 2 também vai ter uma potência dissipada P2, onde vai ser U ao quadrado sobre R2. Aqui vai ter uma potência dissipada P3, ou seja, uma parte vai ser convertida em energia térmica. E aí, ó, a potência do gerador, potência do gerador, ou seja, a potência da bateria, tá? A potência da bateria, como é que a gente calcula? Simples, né? A potência do gerador vai ser igual à tensão total vezes a corrente I, né? Certo? Então, eu posso usar isso aqui. Só que é o seguinte, ó. A potência total tem que ser igual a P1 mais P2 mais P3, tá? Isso aqui tem que ser satisfeito. Então, eu posso dizer que a potência do gerador tem que satisfazer o seguinte, ó. P1 mais P2 mais P3, ok? Essa relação matemática tem que ser obedecida, ok? Muito bem, para a gente fixar um pouco o que a gente aprendeu, a gente vai resolver aqui dois exemplos, tá?
Mas eu vou deixar isso para a próxima aula e a gente, por enquanto, fica só na teoria. Então, na próxima, a gente resolve algumas questões, ok?